TV Artilheiro. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Boa noite a todos. Dando início agora à coletiva de imprensa pós-jogo do primeiro Clássico Rei da final do Cearense 2024, aqui com o professor Wagner Mancini. Só lembrando a todos aqui, pessoal, que por conta do tempo a gente vai ter 20 minutos nessa coletiva, tá? Primeira pergunta vai para o Horácio Neto. Alô, Mancini. Só um minutinho. Mancini, você está ao vivo aqui nas frias do Sérgio. Boa noite para você, boa noite para todo mundo aqui da sala de imprensa. Mancini, o destaque em relação à partida que o Ceará vinha fazendo, ele se manteve bem defensivamente, até vem evoluindo bastante, acho que você reparou nisso, mas ficou de novo o pesar naquela situação que poderia ter definido, né? Poderia ter trazido um resultado melhor, que foi o lance do Saulo. Eu queria que você falasse um pouquinho, analisando a partida na sua visão, os pontos que você acha que melhorou, de fato, o Ceará em relação aos últimos jogos, e como o Ceará tem se comportado nos clássicos. Está muito difícil de vencer o Ceará quando enfrenta os principais rivais. Opa, boa noite a todos. Não tenha dúvida que a gente viu hoje um jogo muito equilibrado, né? O Fortaleza veio com uma formação diferente das últimas partidas e isso, de certa forma, tornou o jogo mais cheio de duelos, né? E nós sabíamos, a partir do momento em que eu tive acesso à escalação, nós sabíamos que a tônica do jogo seria diferente. Eu vi o Ceará dessa forma também, muito bem na parte defensiva. É um time que está dando pouco espaço ao adversário nesse quesito. E, obviamente, a gente teve a chance do Saulo, que foi uma oportunidade que ele mesmo criou, né? E a gente tem que valorizar isso. Ele foi atrás do lance, saiu bem depois, chegou. E acho que faltou um pouquinho de calma ali, né? De repente até de uma decisão mais assertiva. Mas, em suma, nós esperávamos isso do jogo. Eu acho que sempre que você vai decidir uma final de campeonato contra o seu arquirrival, é natural que seja um jogo tenso, que o ambiente esteja sempre muito mais aflorado para algumas coisas, né? O nervosismo, a parte emocional, acho que tudo isso faz parte da partida. Mas eu estou vendo que o Ceará, a cada jogo, ele vem melhorando muito em alguns quesitos, e em outros quesitos, assim como eu tenho dito em todas as coletivas, a gente precisa fazer ajustes, né, para que a gente tenha um time maduro, mas para 90 dias, o Ceará me agrada muito, né? Não agrada 100% ainda, porque falta um pouquinho de tempo para ajustar outras coisas, né? Hoje a gente teve algumas ausências também, o fato de ter tirado o Matheus Bahia no intervalo em função de uma febre, enfim, aquela virose que nos atacou lá no início da semana. Mas, de uma maneira geral, acho que está aberto o campeonato para ambas as equipes. O Ceará vai tentar, ao longo dessa semana, aí, aproveitar bem para que no sábado possa sair vencedor e levar a taça. Boa noite. Não, mas tá dando para ouvir, viu? Para o pessoal que tá no ar, né? Mancini, eu te pergunto, você falou da questão da melhor oportunidade, realmente foi a do Ceará, acho até que as duas, porque aquela que o Pulga conseguiu fazer também foi, mas o Fortaleza teve o domínio em relação à posse de bola, a maior parte do jogo. E é claro que isso não vence jogo que vence a bola lá na rede. Mas te pergunto, o Ceará entrou no jogo pensando no todo, ou seja, a final não é de 90, mas de 180, mais acréscimos. E era uma estratégia esse primeiro tempo de jogo geral, né, essa primeira partida da decisão, como foi em relação a saber que há mais 90 minutos, se isso aconteceu e o que é que você entende que da sua equipe você mais gostou em campo? Olha, o que eu mais gostei da minha equipe foi a maturidade que teve, não dando muitas oportunidades à equipe do Fortaleza. Eu acho que este é o ponto mais alto do jogo de hoje, né? Nós tivemos um sistema defensivo que sofreu pouco, embora tenha sofrido, mas sofreu pouco. É uma equipe hoje mais resiliente, que sabe a hora certa de parar o jogo, de tocar a bola, de acelerar o jogo. Acho que no primeiro tempo a gente poderia ter acelerado um pouquinho mais o jogo, no momento onde a gente estava jogando melhor,
né? E isso eu cobrei deles no intervalo, que nós tínhamos uma equipe com posse de bola, que controlava bem o jogo, mas que na hora que tinha que acelerar para frente, pisava na bola, e isso de certa forma faltou, ao meu ver, no primeiro tempo. Na segunda etapa, com as substituições, as equipes acabam, de certa forma, mudando um pouquinho a sua forma de jogar, porque ninguém entra igualzinho aquele que saiu, né? Em termos de característica, em termos de leitura tática. Então isso, de certa forma, acaba dando uma desarrumada naquilo que estava arrumado, de ambas as equipes, né? Mas o que me chamou a atenção, acho que o ponto alto foi que o Ceará teve um bom controle do jogo, se defendeu muito bem. Curiosamente, nós tivemos mais finalizações no gol e mais finalizações a gol, né? Então isso, de certa forma, também mostra que talvez a gente tenha sido mais efetivo dentro da partida. Faltam alguns ajustes? Faltam. E a outra pergunta tua, se estava dentro da estratégia, a gente tem que olhar o campeonato num todo. São 2 jogos. São 180 minutos. Isso não quer dizer que o primeiro jogo não vá, você não vai entrar para vencer a partida. Vai sim. A nossa ideia era vencer para ter uma vantagem. Mas o fato de você não ter perdido o primeiro jogo, e aí serve para as duas equipes, torna o segundo jogo ainda mais emocionante. Porque não é fácil você ter que reverter um gol numa final, né? Qualquer uma das equipes que perdesse por 1-0 traria um prejuízo enorme. E as duas equipes tentaram, dentro das suas condições, dentro daquilo que havia sido planejado, mas eu vi um bom jogo de futebol, mais disputado, na minha opinião, do que os outros 2 clássicos. Hoje nós tivemos mais duelos, mais divididas, mais faltas, muito em função da importância da partida, por ser um jogo de finalíssima, né? Que poderia ali dar uma ligeira vantagem, que seria uma grande vantagem se tratando de uma final de campeonato de 2 jogos. Mancini, boa noite. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha e da TV Diário. Hoje, antes da partida, você já teve as ausências ali do Guilherme Castilho e do Facundo Castro, né? Ambos lesionados. E no decorrer do jogo teve essa questão da febre do Matheus Bahia, né? Esses 3 atletas, eles fizeram falta no esquema tático que você treinou ao longo da semana e você espera contar com eles para o jogo do próximo sábado? Eu tenho certeza que eles estarão aptos a jogar, até porque ninguém teve lesão muito séria e daqui a pouco eles já estarão no campo. O que eu posso dizer em relação a isso? É óbvio que os atletas fizeram falta, porque dentro do contexto de um jogo, para o elenco que o Ceará tem, são peças que fazem falta, porque te tira, às vezes, uma possibilidade da manutenção daquilo que vem sendo feito no jogo. Eu tive hoje um meio-campo formado por Richardson, por Mugni e por Lourenço. E eu não tinha o Castilho, que pode suprir a ausência do Mugni ou do Lourenço. Então, quando eu fiz a substituição, eu tive que fazer por um meia que é mais ofensivo, o Bruninho. Então, nesse sentido, é óbvio que eles fazem falta, mas eu tenho certeza que para o segundo jogo a gente vai ter não só esses 3, como todo mundo já recuperado da virose. Achei que alguns atletas hoje ainda tinham um certo resquício desses dias que passaram febril, enfermos, porque não é do dia para a noite que você recupera, sendo atleta, a tua capacidade que você em 72 horas perdeu. Então também vai ser importante para nós, a gente vai saber aproveitar muito bem essa semana. Nós não temos jogo na quarta-feira, então é importante para a gente recuperar essa turma toda que vem dessa virose e fazer com que esses atletas também que estão vindo do departamento médico possam ser úteis no sábado e, de uma maneira geral, fazer com que o nosso grupo chegue limpo, chegue inteiro para fazer a segunda partida da final. Sim, boa noite. Mário Boa Kempis, noite. do blog do Kempis. Depois daquele 3-3 e do 2-2 com o ABC, parece que a defesa tinha passado por algum teste. E agora, nos últimos 5 jogos, só apenas 2 gols. A defesa parece que você corrigiu. Acho que a defesa parece que você ajeitou. Agora, eu sinto que ali no ataque parece que ainda há uma dúvida. Ailo, Barceló, o Pulga é inquestionável. Mas parece que fica alguma dúvida lá. A sensação é que você arrumou a cozinha, ajeitou aqui, pronto. Eu tô
tô resolvido, deixa eu ir pra cá. Meio de campo você já ajeitou também, Richard jogando muita bola, Mugni substituindo Castilho, Lourenço da mesma forma, mas parece a sensação, por isso que é a minha pergunta, se o que está faltando para você, para esse time, essa evolução que você encontra, esses 90 dias que você fala do time, passa por esse setor ofensivo, isso, e a outra pergunta, e jogar contra um adversário que vai até o Paraguai no meio de semana, vai ter um desgaste, o que você pode tirar de vantagem disso? Eu acho que você pode tirar de vantagem o fato de você ter uma semana aberta de treinamento, né? Se isso vai impactar diretamente na partida ou não, nós só vamos saber no sábado. Mas eu tenho certeza que a semana vai ser bem aproveitada, assim como eu acabei de dizer, a gente tem que tentar fazer uma estratégia muito boa para o jogo. E lógico, além de fazer bons treinamentos, recuperar a parte da saúde dos atletas referente à virose, a parte de quem está voltando do departamento médico, então passa por um período ali de transição para poder voltar direto para o campo. Então tudo isso daí vai ser feito em 7 dias. É bem melhor que não tenha jogo, mas não quer dizer que porque você tem jogo você está defasado ou atrasado em relação a chegar ao título, né? E a outra pergunta tua, ela é interessante porque eu também vejo dessa forma. Eu acho que nós temos um sistema defensivo hoje bem estabilizado. A nossa linha de 4 hoje fez um grande jogo, mesmo dividido pelo Matheus Bahia e pelo PV. A linha se comportou muito bem, assim como o Richard. O meio-campo, não fica difícil a gente olhar e ver que nós temos um bom meio de campo, com os jogadores versáteis, né? Só um exemplo, o Lourenço já jogou como primeiro homem lá no começo do campeonato, já jogou como segundo, hoje jogou um pouco mais à frente, mas também pode fazer, fez até a função do Mugni após a saída dele. Então, nós temos ali também um saldo, acho que mais para positivo. Tem a volta do Castilho agora, o Jean está começando a botar a cara dele também, é importante. E eu tenho 2 meias mais ofensivos, que seriam o Recalde e Bruninho, que numa situação diferente, que o jogo pedir, eles certamente vão dar conta daquilo que nós queremos. À frente, o Puga, eu concordo que hoje ele é dono da posição, e há uma briga ali na frente. O Ailon é o cara que sempre aparece porque ele tem uma leitura tática muito interessante. Hoje ele foi, entre aspas, o sacrificado do esquema. Ele teve que acompanhar o Pacheco até quase a linha de fundo. Mas ele é um jogador de uma leitura muito importante, é um atleta de confiança, porque só num sinal ele já sabe o que precisa fazer. Então ele tem uma leitura tática muito boa. E ali no camisa 9 a gente tem alterado. Às vezes joga um, às vezes joga outro. Eu tenho uma carta na manga que eu ainda não usei, de um atleta que pode fazer essa função. Ou, de repente, da gente mudar um pouquinho a forma de jogar. O Saulo, diferentemente do Barceló e do Ailon, né, os 3, eles são atletas diferentes, que jogam de forma diferente, a gente tem que entender. Então, em cada jogo a gente tenta usar aquilo que fica melhor para a equipe. Se nós estamos jogando muito no campo de ataque ou muito no campo de defesa, cada um deles se encaixa de uma forma. A hora que tem que prender a bola, reage melhor a esse jogo do que os outros. A gente vai ao longo do tempo entendendo e fazendo com que eles também estejam dentro de cada estratégia. Eu acho que isso é muito importante de dizer. A gente monta o ataque, o meio-campo e a defesa menos, mas o ataque a gente monta muito quando a gente monta a estratégia da partida. Se eu quero, por exemplo, se eu tenho que atacar o Itabaiana em casa, eu tenho que abrir dois jogadores de velocidade, eu tenho que ter 2 meias que chegam, que pisem na área. Em outras circunstâncias, logicamente, a gente vai jogar de outra forma. Mancini, tudo bem? Boa noite novamente. Tudo bem, Lucas Catribe, Globo Esporte. Na quarta-feira eu perguntei para você o que você imaginava em relação às equipes, né, escalação dentro de campo. Você disse que imaginava os 2 times mais fortes, né, com as peças mais fortes possíveis das equipes. E quando a gente viu a escalação do Ceará, era aquilo que a gente imaginava, né? A questão do Castilho e tal. Mas o Fortaleza acho que surpreendeu a gente. A você também
surpreendeu? Você chegou a trabalhar pensando nessa possibilidade? Porque o Vojvoda já colocou esse esquema em outros momentos, não tinha trabalhado ainda em 2024. E eu queria que você falasse também um pouco mais sobre a questão do recalde. Por que ele, por exemplo, num jogo como hoje não foi utilizado? Um cara que é experiente, já jogou Libertadores fase decisivo, marcando gols, é um cara que chegou para ser titular, esse homem da armação, mas que até agora ainda não conseguiu render muito. A questão física, a questão mesmo da característica do jogo. Queria que você falasse sobre esses 2 pontos. A característica de jogo dele, ela é muito interessante. Ele é um jogador extremamente técnico, que enxerga o jogo, mas dentro de algumas partidas com uma competitividade muito forte, e hoje era um jogo de xadrez, né? A partir do momento em que eu fiz as substituições, você não poderia perder terreno, porque qualquer peça mal colocada, você poderia comprometer o sistema, porque já estavam todos os 22 jogadores, não só do Ceará, mas do nosso rival também, exaustos, porque nós até já falamos sobre isso aqui, não é fácil jogar no Castelão que não tem ventilação, ainda mais numa final de campeonato, há uma tendência dos jogadores cansarem mais. Então essa mexida da peça, ela deveria me dar também um pouco de duelo. Então por isso a opção. Se fosse num esquema diferente, talvez ele fosse o escolhido, porque ele me entrega muito isso, ele me entrega visão de jogo, ele é um cara diferenciado tecnicamente, mas para a competitividade que o jogo pedia, eu achei que o Bruninho responderia melhor. E sobre a escalação do Fortaleza, nós estudamos muito Fortaleza. O Fortaleza, ele no melhor momento do Vojvoda, jogava dessa forma. Então eu fui buscar, a partir do momento em que eles tomam a virada nesse último jogo de quarta-feira, eu achava que ele vinha com o terceiro zagueiro. Por quê? Exatamente por isso, porque ele não poderia, entre aspas, é óbvio que é futebol e aqui tudo é suposição, perder o jogo de hoje. Porque se ele perde o jogo de hoje, ele carrega uma carga emocional muito grande para o segundo jogo. Então ele dentro da cabeça dele, e a gente tentou enxergar isso, a única coisa que eu não esperava era o terceiro volante no meio campo. A linha de 3 atrás, que muitas vezes ele faz com o Tinga e libera um pouco mais o Pacheco. Hoje ele veio com os 3 exatamente para tentar no jogo aéreo, porque ele sabia também que ele não teria muito jogo técnico. Ele abriu mão de um jogo técnico de velocidade para apostar na bola parada e em um outro lance, porque ele só colocou um jogador de velocidade, que era o Moisés. Então, assim que a gente chegou no vestiário, a gente interpretou bem isso. Qual era a intenção dele? Era de realmente dar um pouquinho de força à equipe, aumentar a estatura, brigar na bola aérea e tentar, com as trocas no segundo tempo, fazer um jogo diferente. Acho que o jogo ele mudou muito pouco do primeiro para o segundo tempo. Eu vi um jogo mais equilibrado no primeiro tempo, o Fortaleza teve um pouco mais de posse de bola na segunda etapa, mas o Ceará foi mais perigoso. Então eu acho que ele de um lado e eu do outro, a gente está tentando entender aquilo que nós temos nas mãos. Ele hoje tinha mais trocas. Talvez se eu tivesse todos os meus jogadores aptos, as substituições seriam outras também. É o que eu te falei, é um jogo de xadrez, de 2 caras que estão pensando ali, que tem uma equipe que analisa, e isso é muito bom. Acho que quando você assiste um bom jogo de futebol, acho que todo mundo sai meio aliviado do jogo, até vocês mesmo, porque todo mundo quer ver um espetáculo bacana. E eu acho que o Clássico hoje, ele não fugiu muito disso. Faltou um pouquinho mais de emoção, talvez, mas que no sábado que vem talvez tenha em dobro. Mancini, boa noite, Alisson Neymar, Rádio Vozão. Mancini, os 3 últimos clássicos, e o Ceará foi não mandante, né? A torcida do Ceará, mesmo tendo que pagar ingresso, ela se fez presente em bom número, diga-se de passagem, e empurrou o Ceará para uma vitória e para 2 empates, né? E aí, para o próximo jogo, o Ceará é o mandante da partida, inclusive check-in já está à disposição dos nossos torcedores do Ceará. Eu queria que você falasse desse diferencial num clássico, onde a gente sabe que se define em detalhes, o torcedor do Ceará pode fazer.
Não tenha dúvida, até respondendo ainda a pergunta que me fez o Danilo, é óbvio que nós sabemos disso também. Nós sabemos que o segundo jogo, a torcida do Ceará vai lotar a parte dela e vai cantar e vai jogar junto com o time. E isso é muito importante para nós. Nós sabíamos que hoje era o terceiro jogo com o mando do Fortaleza e que a gente teria, num final de semana um pouco diferente, menos gente no estádio, mas que no próximo sábado eu não tenho dúvida, e eu aproveito aqui até para convocar a torcida do Ceará que venha, que lote o Castelão, a sua parte, os 70%, porque vai ser muito importante, porque além, logicamente, de ser o último dia de campeonato, alguém vai ter que sair vencedor. O calor e a vibração dela, com certeza, vai fazer a diferença para a gente. Hoje a gente teve menos gente no estádio do que nosso rival, mas eu não tenho dúvida que a força do torcedor vai nos empurrar para uma vitória. Eu estou muito convicto do momento que está vivendo o Ceará e eu acredito muito nisso. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos que estiveram conosco na coletiva. Boa noite. Obrigado. TV Artilheiro.